E então, minha gente, meu povo, como é que estamos? Eu espero que estejam todos bem, mas a realidade não é nem tanto assim, né? Mas vamos que vamos. Está faltando exatamente uma semana para o Natal de 2025. Eu sempre gostei muito do Natal, mas até de alguns anos para cá eu não os tenho tido dentro daquele padrão que tive e que até gostaria de tê-los mais, mas pelo menos eu estou inteiro, sadio, aliás, quase, né? Porque a velhice é uma meleca. E lá se vão quase 74 janeiros aí para que eu já encarei. E então, o que eu sempre gosto do tempo de Natal, né? Tanto é que logo no dia 1º do mês de dezembro eu já armo minha árvore de Natal e aplico outros adereços, aquele da pendurar na porta de fora, na parte de fora da porta, né? E mais outras coisinhas de enfeites aí. E interessante é que eu tenho observado, olhando através da minha varanda ou da área de fundo aí do apartamento, e eu moro em prédio alto, em andar alto no caso, né? Eu estou a 10 pisos do térreo. Então eu tenho observado o seguinte: poucos são os apartamentos da minha redondeza que enfeitaram suas varandas. E eu me lembro que alguns anos atrás, antes de começarem essas crises todas que tivemos aí, e ainda temos e teremos, as varandas eram ornamentadas, né, com lâmpadas coloridas, bonitas. Eu mesmo tinha muitos jogos de luz e tenho até aqui as filmagens que fiz na época. A minha varanda era talvez era até a mais enfeitada do prédio. Mas eu não levava isso para vaidade, orgulho. É que eu sempre gostei, né, de ver aquele brilho, aquela luz, aquela cor. Mas depois que começou a ter dificuldades no fornecimento de eletricidade, aquela crise, aí eu fui obrigado a copiar todo mundo, não segui em frente não. Então eu tenho jogos guardados, tomara que, mas eu não vou acreditar nisso, né, que vai melhorar, não vai melhorar coisa nenhuma, vai piorar. Por enquanto, pelo menos enquanto tivermos essa gestão que está aí, que é a pior do país em todos os tempos, né? Sem contar o aspecto da decência, da moralidade, que está passando longe do previsto, do necessário, do querido, do desejado, sei lá, né? Não dá para ficar fazendo firula, não. E então o que acontece? A gente vai vendo aí absurdos uns atrás dos outros, né? Onde o povo vai retroagindo em termos, eu já nem cito no aspecto intelectual, porque aí seria exigir demais, né? Mas pelo menos no aspecto de cidadania plena. Talvez a metade dos brasileiros não atinge esse grau de cidadania plena. E não é muita coisa andar aí pelas ruas, tá? Principalmente no Rio de Janeiro e nos subúrbios. A cidade está bastante prejudicada. Até porque, aí eu já estou até entrando para o lado político, não é minha vontade aqui. O prefeito que está aí, ele parece até aquela foto do tio Patinhas que mostra nos olhos aquele cifrão, né? E ele, por exemplo, está causando um mal ao trânsito, que está estreitando ruas, está permitindo que os bares, por exemplo, invadam calçadas, invadam até pistas de rua.
Isso é o fim da picada. Isso aí só caracteriza e configura uma coisa. E também homologa. É a... Meu nome? Rapaz, vai fugir agora o termo. O atraso. Mas tem um termo específico para isso que me foge aqui. Talvez daqui a pouco eu me lembre. Porque não há como um governo fazer um negócio desse, prejudicar o cidadão, que agora tá auxiliando os frívolos, os festeiros. Porra, brincadeira, eu não tolero esse negócio. Eu tenho um verdadeiro ojeriza por esse sujeito que está aí na prefeitura. Mas o povo até gosta, o povo não, mas boa parte deles, né? E ontem, por exemplo, com a partida de futebol que o Flamengo disputou, caramba, a gente vê pessoas loucas, desequilibradas, né? Não dá nem para falar, Eu não consigo ter paciência. Olha que quando novo, eu, além de gostar de futebol, eu jogava bola. Se fossem me classificar no negócio, diriam que eu era um craque. Só que eu nunca tive pretensões esportivas, futebolísticas, né? Meu lado sério sempre prevaleceu. Mas eu também era raquítico, magrinho, levinho. Isso até me favorecia nos dribles. Mas no geral, né? Eu nunca tendi para esse lado. E o pecado do brasileiro nesses últimos tempos é o exercício da cidadania plena. São poucos os cidadãos, né? Essa palavra é meio mandrake. Cidadãos que conseguem alcançar esse padrão de cidadania plena. Grande parte aí não. Mas isso aí é cultural, lá do tempo do 1500, né? E eu não vou colocar aqui culpa nos indígenas de jeito nenhum. Então, o que acontece? O brasileiro, ele escolheu o pior, né? Escolheu o pior. E anda escolhendo o pior e talvez ainda escolherá o pior. Eu estou fazendo uso supérfluo de palavras, né? Pior, mas não há como a gente não falar desse modo. E por falar nisso, hoje em dia, você tem que buscar termos para falar, conversar com alguém, até escrever, porque eu escrevo, eu tenho mais de 2 blogs, 3 blogs, e posso até fazer propaganda deles. Um deles se chama Não Se Pode Ficar Calado, o outro se chama O Cotidiano em Reflexões, e um terceiro se chama Contando as Minhas e Outras Histórias. Estou me lembrando de um quarto que chama-se Cidadania, e agora me fugiu aqui. Me fugiu. Mas se buscarem por aí Ara Almeida e coisa parecida através do Orkut, chega lá. Do Orkut? Não, do Google. Tô bêbado. Nem bebi nada ainda. Então, é aquele detalhe. Isso aí é um fator interessante, porque, pelo menos dentro do meu raciocínio, do meu entendimento, quem é lúcido já nasceu assim, sabe? E a tendência da lucidez é aumentar com o decorrer do tempo, desde que a pessoa se volte para isso. O contrário acontece também. A estupidez, a burrice, a ignorância também aumenta com relação àqueles que o são e não buscam evolução, né? Não tem muita ginástica para entender essas coisas, não. E eu também não estou aqui me dando ao ar de intelectualidade, nada disso. É porque aquele detalhe, caramba, a gente nasce com certos dons
E a única coisa que tem que fazer é desenvolvê-los e exercitá-los, né? E eu busco fazê-los. Mas é isso. Ah, sim, tem que fazer um último registro aqui das castanhas de Natal. Castanhas portuguesas. Eu adoro aquilo, sempre gostei desde garoto. Aliás, são duas são três, né? Mas duas coisas para mim são fundamentais no Natal. São as castanhas e são as rabanadas. E eu, nesse aspecto, tenho que lembrar da minha mãe, que ela fazia a melhor rabanada do mundo. É claro que todo mundo puxa sardinha para si, né? Mas sem exagero. Quando eu como rabanada por aí, me lembro das dela. Então, com relação a voltando às castanhas, eu, há uns 10 dias atrás já, entrei no Guanabara para comprar uma pequena porção, só para matar aquela vontade, né? Então, estão caras, lá no Guanabara estava R$100. Eu comprei poucas gramas lá, talvez. Acho que eu paguei quase R$40 nessas gramas. E então, quando cheguei em casa e coloquei-as cortando para cozinhá-las, constatei que várias e várias delas estavam estragadas. E já na semana seguinte a isso, eu comprei no Mundial. E num preço bem mais acessível, salvo erro, R$ 79,90. Mas a qualidade bem superior ao do Guanabara. E ontem dei uma esticada num supermercado aqui de perto e vi lá a castanha também num preço pareado com o do Mundial, mas vi castanhas ruins lá. Inclusive observei que alguém havia pesado um certo volume e jogou ele lá, não passou no caixa, né? Então fica a dica aí. Se comprar castanha, vá comprar no Mundial. E é isso aí. Eu acho que, não sei, de repente me senti tentado a conversar um pouquinho, né? Que eu tenho um canal do YouTube que diz Contando as Minhas e Outras Histórias. E fiz lá não sei quantos vídeos, só que não investi nisso, não deixei-os lá. Claro que quando a gente faz isso, o próprio site, ele se incumbe de zonear mais ainda, não dá frequência para nós. Mas eu também não estou com esse negócio de ser um youtuber negativo. Mas se alguém, através desse aqui, quiser visualizar outros vídeos, é só chegar lá e botar no YouTube. Aliás, já estão no YouTube, no caso, porque eu também publico no Facebook, Contando as Minhas e Outras Histórias. Aí, já como despedida, eu vou deixando aquele forte abraço a todos, com o desejo de que tenham um excelente Natal, extensivo até o Ano Novo, e que consigamos coragem e vontade para vencer as lutas que ainda teremos doravante. Tá bom? Forte abraço para todos. Um abraço.